Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 225. Esse é o último de hoje. Então, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Tratamento das obsessões. Então, Sueli continua dizendo assim: antes dele, os obsessos eram marginalizados e objeto de curiosidade e temor, isolados pelos próprios familiares. Padeciam as constrições impostas pela presença do perseguidor invisível que, em muitos casos, os submetiam à sua vontade. Olha, quantos milhões, ou eu vou dizer assim, quantos milhares de hospitais psiquiátricos no mundo que se fecharam. 2019, século XIX, final século XIX, século XX e também século XXI, porque nós temos conhecimento de que no mundo 99% dos hospitais psiquiátricos, na verdade, eles não tratavam o paciente. O paciente ali, nós estamos tratando o assunto, tratamentos das obsessões, tá? Os pacientes eram ali jogados, eu vou usar esse termo, pelos familiares por desconhecerem a causa, o efeito. Por desconhecimento de tratamento. Por desconhecer causa. Então, até então, era conhecido o termo loucura. A pessoa ficou louca. Nada mais que alguns transtornos neurológicos, é óbvio, transtornos obsessivos, mas naquela época, século XIX, século XX e adentrando o século XXI, 99% dos hospitais psiquiátricos, em vez de curar o paciente, eles matavam o paciente. Até porque os métodos empregados no tratamento eram métodos selvagens, métodos de tortura. Eu não vou citar,
tenho conhecimento dos métodos, mas eu não vou citar. Então, quantos milhões de pessoas eram jogadas dentro desses hospitais psiquiátricos para se curar? Mas que, uma vez ali dentro, a tortura era tamanha, porque o método de tratamento era esse que eles conheciam na época. Então a tortura era tamanha que ou o paciente morria ou o paciente enlouquecia-se 10 vezes mais. Quantos milhões de pacientes nesses hospitais psiquiátricos no Brasil e no mundo? Século XIX, século XX e adentrando o século XXI. Quantos milhões se mataram? Se suicidaram? Porque eles achavam melhor se matar que enfrentar a tortura imposta pelos psiquiatras da época. Até porque a psicoterapeuta divina não era ali empregado por falta a psicoterapia divina, não a psicoterapeuta. A psicoterapia divina ali não era empregada por falta de conhecimento. O tratamento de desobsessão ali não era empregado, porque não tinham lá esse conhecimento. Então, milhares de pacientes psiquiátricos, tidos como loucos, morriam, se matavam, ou o quadro piorava 10 vezes mais. Não se tem conhecimento de pacientes que foram internados nestes hospitais psiquiátricos nesses séculos que eu acabei de dizer, que se recuperaram, que se curaram, que voltaram à vida normal. Que absurdo, não é? De certa forma, nada por acaso. Necessário também esse período para que despertassem a curiosidade nuns e noutros estudiosos de que os métodos por eles empregados não surtiam efeito positivo, e sim negativo, porque de cada 10 pacientes, 10 pacientes morriam. De cada 100 pacientes, 100 pacientes morriam. Os hospitais psiquiátricos, de fato,
no século XIX, XX e adentrando o século XXI, de fato, eram tidos como fábricas de louco. Eles sim que eram tidos como fábricas de louco, porque eles não recuperavam paciente algum. Enlouqueciam mais os pacientes. Mas naquela época, não só loucura, né? Nesse sentido. A rancenias também. As famílias abandonavam os parentes nas colônias de rancenianos. No Brasil, principalmente, no Brasil teve muitas, né? Existiu muitas colônias de rancenianos no Brasil. Se fosse o caso, eu hoje seria um ranceniano, porque o que eu pude lidar com rancenianos, abraçava, beijava, fazia curativo nos rancenianos, fazia de tudo em matéria de higiene, essas coisas todas, asepsia nas feridas dos rancenianos. E naquela época, 2024, vamos pensar assim, 30 anos atrás, nem luva eu não usava. E eu nunca contraí o vírus. Eu tenho vírus de tudo quanto é coisa. Vírus do orgulho, vírus da ignorância, vírus da inveja, vírus do ciúme, vírus... Eu tenho tanto vírus, mas por enquanto eu ainda não tenho ainda. Do câncer, da rancenias. Por enquanto não vão precisar, né? Não vai ser preciso ainda de me jogar eu numa vala assim, né? Cheia de serpente, com 4 metros de água. Se não morrer de afogamento, morre picado pelas serpentes. Mas naquela época se usava isso. Jogava o paciente lá no hospital psiquiátrico e riscava ele do testamento. Mas as coisas foram mudando, né? Philip Pinel, um dos maiores psiquiatras, né? Aqui na Terra. Procure aí para você ver, psiquiatra Philip Pinel. Ele tratava os portadores de transtornos neurológicos, tidos como loucos por muitos, tratava com amor. Os médicos psiquiatras na época, distante do paciente, se sentavam e os pacientes trancafiados do lado de dentro das jaulas dos leões, como se dizem. Philip Pinel, não. Ele mandava soltar todos os pacientes do hospital onde ele trabalhava, tratando-os com amor. É o amor. Então, esse ele é Jesus. Porém, trouxe a lição do amor como remédio. Olha só. Philip Pinel,
professor Eurico Barçanufo, tratava todas essas pessoas com amor. Jesus, vou usar o termo aqui, porém trouxe a lição do amor como remédio e como alimento para os doentes e depauperados da alma, estendendo o seu cuidado amoroso aos que eram tidos como loucos incuráveis e como tais banidos da comunidade. Tidos como loucos e como tais banidos da comunidade. Período difícil esse. Nada acontece por acaso. Mas é preciso dizer que nós estamos tratando do século XIX, XX e o princípio do século XXI. Nós não estamos tratando do período AC. Antes do Cristo, não. Nós estamos tratando do período DC, depois do Cristo. E mesmo neste período, com tanto esclarecimento divino, mesmo assim, esses seres todos sendo tratados como animais. Com tanto esclarecimento divino. Depois de ter pisado a terra, milhares de representantes do Cristo, reforçando os ensinamentos por ele a todos nós delegados. Mas é preciso dizer, julgando, acusando, não. Mas esses departamentos todos eram sustentados pelo catolicismo. Porque os loucos eram seres, pelo catolicismo, considerado aqueles seres impossível de se redimir perante os dogmas do catolicismo. Os loucos eram seres que o catolicismo não os reconheciam, porque eles praticavam tudo contrário aos dogmas do catolicismo. Por isso, o catolicismo não os reconheciam. E o inferno de Dante aos loucos na terra, pelo catolicismo, era oferecido através dos monstros psiquiatras e através dos hospitais psiquiátricos com os teus métodos iludidos e incentivados pelo próprio clero do século XIX e XX, no princípio do XXI. Porque se você parar para analisar, nós não estamos inventando isso. Isso é fato.
Porque todos os loucos em vários outros séculos foram consumidos pelas labaredas, pelas patas dos animais, pelas fogueiras, pelas grilhotinas, pelas masmorras, justamente porque os loucos eram considerados hereges, eram considerados bruxos pelo catolicismo, porque eram seres que ouviam vozes, viam mortos, que falavam com os mortos, que traziam notícias do plano invisível. E isso era o mesmo que abjurar os dogmas do catolicismo. Então, se não servia para o catolicismo, se não falasse o mesmo idioma dos dogmas do catolicismo, eram mandados para as fogueiras. Bruxos, feiticeiros, eram mandados para as grilhotinas, para as masmorras. Com o passar dos séculos, deixando de existir as masmorras e as grilhotinas e as fogueiras, criaram eles os hospitais psiquiátricos para ali trancafiar aqueles que eram pelos bispos e papas e padres excomungados. Porque serventia nenhuma para o catolicismo tinham esses excomungados por eles. Porque não falavam o mesmo idioma do dogma da Igreja Católica. Dogma, lei da Igreja Católica, não é lei de Deus, não. Então, por alguns séculos, o catolicismo manteve, depois que terminou grilhotina, depois que terminou masmorra, fogueiras. O catolicismo manteve esses hospitais dos excomungados por eles, como se fosse o vale dos inválidos, dos imprestáveis. E ali, torturas e mais torturas e mais torturas, instituídas, inclusive, pela própria teologia católica, pelos teólogos católicos, vindo ordens lá do clero da alta cúpula. Agora, como se diz aquele ditado, né? Tem pessoas que dizem assim que Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tardou. Nós, sim, é que sempre falhamos. Você já parou para analisar isso? Tem gente que, por uma forma de desculpa, diz assim, Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus nunca tardou. Deus é presente. Nós, sim, através do nosso desculpismo, que sempre estivemos distante de Deus. Mas Deus nunca esteve distante de nós. Mas nada melhor que o tempo, não é?
E com isso, vem a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, que significa o próprio Cristo de volta, a 18 de abril de 1857. O cristianismo redivivo. Trazer-nos o antídoto para nos desobsidiar. Porque, conforme diz a doutrina, todos nós, se não fomos, somos obsidiados. Se não fomos obsessor, somos obsessores. Todos nós somos detentores de transtornos diversos. E o único antídoto capaz de nos desobsidiar é o Cristo, com as leis do Criador, ao colocarmos em prática, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.